Começa agora o desafio Inteligência Financeira, mais uma versão. Você que acompanha aqui, sei que tem muitos novos seguidores, então decidi fazer agora no começo do ano mais uma versão do desafio que nas últimas versões geraram grandes benefícios para os colegas médicos, médicas, para os estudantes de medicina que participaram. O conteúdo dessa transmissão aqui é de grande valor para o seu desenvolvimento e é de especial interesse para o começo de um ano que estamos passando agora. A gente passou agora alguns dias pela jornada 2021, onde eu te entreguei alguns convidados junto ao meu amigo, o Paulo, e hoje começo aqui uma jornada de uma semana com conteúdos para que também você possa se desenvolver, tá bom? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao chamado que é a transmissão de hoje. Vamos conversar um pouquinho aqui, você já pode colocar de onde você está acompanhando essa live, se tem alguém aí com você, e já já a gente começa o conteúdo que eu preparei muito bacana para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, Silvia está aqui, o João, Geórgia. Se vocês tiverem alguns colegas médicos, médicas e quiserem convidar para cá, será ótimo, pois o conteúdo que eu preparei tem uma certa profundidade e relevância para o seu contexto de especialista, de recém-egresso ou que ainda é estudante de medicina. Afinal, precisamos parar um pouquinho e pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira. Então, é de especial interesse para você ter esse momento. Leonardo Barreto, boa noite, Leonardo. Bem-vindo aqui, cara. Glória Siqueira, André, bom ter vocês por aqui. A gente já vai começar o nosso conteúdo mais imersivo, dá aquele segundos para que o Instagram possa notificar as pessoas e a gente tenha um bom momento aqui, começando hoje e através dos próximos dias. Pedro, bem-vindo, Hugo. E aí, a cada dia eu vou fazer alguns sorteios aqui. Então, aí o Paulo está aqui, vou sortear meu livro, Inteligência Financeira para Médico, e vou sortear também os Moleskines, né, que vai ajudar também as anotações dos insights. E falando nisso, para você que vai acompanhar a jornada, já separa aí o papel, separa a caneta para anotar, porque à medida que a gente vai conversando aqui, muitas ideias vão surgir na sua cabeça, alguns insights, e se você se permitir anotar isso tudo, você vai executando ao longo das 10 semanas, dos meses. Se você apenas ouvir o que eu tenho a dizer aqui, pode até ser bom, mas ainda será melhor se você anotar e ir estruturando esse conteúdo, né? Afinal, a gente está num desafio. No final de cada transmissão, eu tenho uma recomendação, um desafio a que você possa cumprir, e aí, por isso que é um desafio, né? Então, tem algo a ser executado com o conhecimento compartilhado aqui a partir de hoje. Então, bora começar. A live não vai ficar salva aqui. Então, se você está acompanhando ao vivo, ótimo, beleza. Se você faz parte do meu grupo do Telegram, canal do Telegram, quando terminar a live aqui no Instagram, ela será removida do ar e vai lá para o replay apenas para quem está no canal do Telegram. E aí fica até o final da semana. No sábado, todas as lives serão removidas e fica exclusivo para a área de membros, para a área de leitores, tá bom? Carísia, bom estar aqui, Marcelo, a Sara, bom ter vocês aqui. Então, bora começar o conteúdo de hoje. Sara, vamos começar o conteúdo de hoje. O tema da live é o chamado. Vocês puderem clicar aí no aviãozinho, será ótimo. O Sté está aqui também, minha colega de turma, amiga. O Vinícius, mandei um direct. Beleza, Vinícius, eu vou ler o direct e respondo, tá bom? Bora começar aqui com o tema de hoje. Então, para você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Bora começar o conteúdo que vai de hoje até o sábado, né? Mas o conteúdo até sexta, são segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado eu tenho alguns highlights. E aí, a cada dia nós vamos conversar aqui sobre vida pessoal, carreira médica. Tudo bem? Então, bora aqui, já fiz algumas anotações para não esquecer nenhuma sequência, e no final vou dizer como é que faz para ganhar o livro e o Moleskine, para que você faça as suas anotações ao longo do tempo. Então, é o seguinte, nós estamos num especial momento de mudança e de grande energia
haja visto que é o começo do ano. Mudança porque a pandemia ainda impulsiona novas maneiras de viver, novas maneiras de exercer a medicina. Lá no S4, em que eu fui professor durante um período, no quarto semestre, em um dado momento de medicina, né? Fui professor da graduação de medicina por 5 anos. Em um dado momento, nós falávamos sobre risco ocupacional, sobre a importância da NR32, usar máscara, tirar adornos, né? E a pandemia, e por vezes nós exercíamos a medicina sem um grande cuidado. Eu ia de salto, ia de sapato aberto, por vezes não usava máscara, e a pandemia veio dizer que peraí, doutor, doutora, bora fazer tudo direitinho, né? E aí tudo ficou muito mais bem significativo. Então é só uma das mudanças, né, de agir como médico, mas outras acontecem também. Do ponto de vista da inovação, a gente teve a regulamentação da telemedicina, do teleatendimento, então muita coisa vai estar mudando. É importante que a gente reflita um pouco sobre a nossa vida pessoal e a nossa carreira dentro desse contexto. E essa sequência de lives, essa sequência de transmissões que eu pretendo fazer com você, que está aqui, servirá também para refletir sobre o novo momento que a gente vive, tá? E é o seguinte, deixa eu ver o que mais. Então entre no grupo, no canal do Telegram, cujo link está na bio, para que você tenha acesso também a materiais complementares. Então, estamos aqui utilizando a ferramenta do Instagram Live. Eu não posso ficar colocando slide aqui, não posso colocar referências na tela, mas eu vou usar o canal do Telegram para compartilhar um conteúdo mais ampliado e as referências. Então, lá no Telegram, eu vou colocar lá os PDFs relacionados às lives daqui, tá bom? Então, se manifesta aqui na área de comentários. Se você tem algum questionamento, também utiliza a ferramenta. Tem uma ferramenta aqui para você deixar uma pergunta, para que a gente possa ter essa interação. Tudo bem? Você vai acompanhar o Desafio Inteligência Financeira por esses 5 dias? Você tem esse comprometimento com o seu desenvolvimento? Se sim, coloca aqui na área de comentários se você vai acompanhar esses dias todos. E, ok, seguinte, a gente pode utilizar o termo o mundo do trabalho para falar sobre as nuances de ação dentro do mercado, né? Então, Esté, Sabrina, beleza. Utilizar o termo mundo do trabalho para avaliar como que está sendo a nossa atuação dentro do trabalho, porque é esse termo que é utilizado dentro dos artigos, das referências que falam sobre a nossa atuação. E aí eu peguei um trabalho cujo link, cuja referência vai ser compartilhado lá no canal do Telegram, Pedro. E aí o trabalho tem um título: Mundo do Trabalho durante a Graduação Médica, a visão do recém-egresso. É bem bacana esse trabalho. Os pesquisadores perguntaram sobre alguns temas que os recém-egressos, né, os residentes, tinham durante a sua graduação como falhas, né, como eles precisavam ter, mas não tinham. E aí os temas constantemente colocados eram direito médico. Então, nós não temos uma boa noção de direito médico e acabamos assumindo trabalhos. Por exemplo, quando eu terminei a graduação de medicina, eu e a minha esposa hoje, na ocasião namorada, nós fomos em várias cidades perguntar se havia disponibilidade de vaga para que a gente pudesse atuar naquelas cidades. Algumas cidades tinham vagas e simplesmente a gente só escolheu, assim, basicamente pelos turnos disponíveis e pronto. Nós sequer perguntamos acerca dos vínculos, qual é o vínculo, qual os direitos, quais os deveres. Então, é necessário que tenhamos um certo nível crítico para avaliar contratos. Muitas vezes nós nos submetemos a condições que qualquer outra profissão não se colocaria. Então, você está em casa tranquilo, me diz se já aconteceu com você. Você está em casa tranquilo, aí alguém te liga ou manda uma mensagem dizendo, diz seu nome e diz assim, pega um plantão para mim que eu não vou poder ir hoje. Aí você simplesmente pega aquele plantão, assim, não sabe direito como é um hospital, não sabe qual o vínculo, o risco que você está submetendo ao pegar aquele plantão, não quer saber nenhum tipo de vínculo e aí lá no fim do ano tem alguns problemas como o imposto de renda, ou então chega no plantão, é um caos sem subsídios para que você desempenhe a medicina bem, né? Então, conhecer as nuances, saber sobre direito médico é algo importante e apontado nesse trabalho como
como deficitário durante a formação médica. Outro aspecto também é sobre inteligência financeira, né? É um tema central aqui do nosso perfil, onde a gente fala sobre vida pessoal e carreira médica, inteligência financeira. E aí nós passamos a correr, muitas vezes, atrás do dinheiro, acumular recursos sem uma perspectiva de objetivo, de vida, de curto, médio ou até mesmo de longo prazo. É preciso que tenhamos um tempo para se desenvolver. Esse momento aqui pode ser classificado como um deles, mas não tem uma forma estruturada durante a graduação ou sequer na residência médica. Lucas, bem-vindo, Lucas. Bom ter você aqui, cara. Lucas é um contemporâneo da graduação de medicina. Estou falando aqui, Lucas, sobre algumas falhas que nós percebemos ao chegar no mundo do trabalho, nós médicos. Então, falei sobre direito médico, sobre inteligência financeira, e aí foram aos estudantes da residência perguntar por quais as hipóteses que eles tinham para que esses pontos, direito médico, inteligência financeira, contabilidade também, não eram tratados durante a graduação, e quatro elementos foram citados e os autores concordam, eu concordo, você coloca aqui na área de comentários e vê se concorda também. Um dos elementos que justifica a ausência desses temas de finanças pessoais, de direito médico, de contabilidade médica, é o tradicionalismo no ensino. Então, por vezes, as instituições têm currículos aí de décadas atrás que não servem muito bem às demandas atuais. Então, esse atraso na revisão da matriz curricular, ou mesmo quando é revista por pessoas ainda com uma mentalidade de décadas atrás, isso aí gera repercussões para toda a sua carreira. Então, o curso de medicina por si só já precisa que pessoas com visão de maior prazo estejam à frente, porque você tenha o início da formação e só 6 anos depois você começa a executar. Diogo, presença VIP aqui na nossa live, obrigado pela presença, cara. Ensino ultrapassado, pronto, Lucas se desenvolve muito no que diz respeito ao empreendedorismo, é um empreendedor, além de médico também, e ele deve ter tido a mesma sensação que eu, que da necessidade de buscar a autonomia para desempenhar a medicina com maior ênfase e com busca de melhores resultados, tanto resultados pessoais quanto resultados para os pacientes. Natália, bem-vinda à live. Orlando coloca aqui que não prepara para a realidade, né, Orlando? Então, talvez se você fosse questionado, né, nessa pesquisa aqui, você responderia algo similar. Então, um dos elementos que justificam que nós não temos acesso a esses conhecimentos é o tradicionalismo das instituições. Então, é muito hospitalocêntrico, muito focado no passar remédio, né, na diagnóstico de doenças, nas prescrições. Isso aí é essencial, lógico, ser um bom diagnosticador, um bom prescritor, mas existem outros aspectos que são responsáveis também para que você evolua na sua vida e na sua carreira. O George diz o seguinte: assuntos correlatos além da atuação médica são deixados de lado. Pronto, o George é o meu amigo e na época que eu era professor da graduação de medicina, nós formávamos dupla como professores. O George é professor, ele é pediatra e aí acontece outro elemento aqui que conecta totalmente com a gente, George, que por vezes a gente conversava, né, com os alunos sobre a carreira médica, mas era na informalidade, né? Não existia um espaço estruturado na instituição para, bora falar sobre empreender, bora falar sobre como planejar a carreira, como oferecer o melhor para o seu paciente com base em elementos de uma área do conhecimento, de uma área científica que é a gestão, que é a administração de recursos pessoais, que é a matemática financeira, gestão em saúde. A Maísa está destacando aqui que ela gosta muito desse tema e nós já pudemos falar um pouco sobre isso, não foi, Maísa? Inbox, sempre converso com as pessoas e a Maísa foi uma das que eu conversei sobre isso, empreender sua própria carreira. E aí, a gente tinha momentos como esse que eu descrevi aqui com o George, com um aluno ou outro, mas de uma forma estruturada, a turma toda não tinha acesso a esses conhecimentos. O que acontece muitas vezes, me disse se já aconteceu com você, que um professor ou outro que gosta do tema de gestão, de finanças, de marketing pessoal, fala com você e aí você tem insights, tem algum aprendizado, mas não é de forma estruturada entregue
para todos os estudantes de medicina, né? Aí, um certo momento, no internato, na instituição onde eu era professor, foi colocado um dia, né, que era para a galera que estava terminando a graduação no último semestre, e aí eu tive a oportunidade de falar sobre inteligência financeira, os outros amigos professores falaram sobre contabilidade, aí foi legal, mas não é estruturado durante o curso isso, né? Então, já falei para você 2 pontos que justificam essa inércia que a gente tem sobre o tema. Tanto o tradicionalismo do ensino, quanto a inércia das instituições e aí o terceiro ponto eu acabei citando aqui, que é a supervalorização técnica. Então, a medicina é uma área que se desenvolve de uma forma muito rápida. Nós temos novos recursos diagnósticos, novos recursos terapêuticos, sejam prescritivos do ponto de vista farmacológico, sejam não farmacológicos, mais prescritivos também. E aí, diante de uma avalanche de conhecimentos e de inovações que acontece que nós podemos inserir na nossa prática cotidiana, a gente tende a ter uma supervalorização técnica. Então você é o melhor diagnosticador, o melhor prescritor, sendo que há uma falha em outras áreas. Mas repito, é importante ser um bom técnico, lógico. E para não dizer que nós temos alguma parcela de culpa nisso, o 4º ponto elencado no estudo foi uma inércia dos discentes. Então, assim, ó, pessoal, o meu mestrado foi sobre tecnologias digitais da informação e da comunicação. Eu tive a oportunidade de rever muitos trabalhos acerca do tema e um dos pontos, inclusive conectado com as diretrizes curriculares da graduação de medicina, então o governo emite diretrizes para que as instituições de ensino produzam as suas matrizes curriculares. E aí, um dos elementos das diretrizes que eu contemplei na época que eu estava fazendo uma revisão de literatura para escrever minha dissertação de mestrado e que me ficou muito forte na mente, já falei disso nos stories, é o estímulo à autonomia intelectual que as instituições devem fazer com seus graduandos em medicina. Todo mundo aqui, nós temos acesso a uma biblioteca, a uma videoteca no YouTube, uma biblioteca de conteúdos em PDFs aí, em vários grupos. Nós temos acesso aos melhores professores, nós temos acesso a pessoas que pensam que podem contribuir de alguma forma com o pensamento diverso do que você convive na graduação. E se você exerce a sua autonomia de buscar o conhecimento, isso é benéfico e vai contribuir, vai colocar elementos positivos para a sua vida, para a sua carreira. Então, ao exercer a sua autonomia, e que na prática eu vou ouvir um podcast aqui de um tema, vou participar de uma live como essa para ver o que é que tem para me acrescentar, ou vou ler um livro aqui que não necessariamente é sobre como diagnosticar, é sobre como prescrever, e aí me permito avançar por áreas que vão me acrescentar no cotidiano. A Sara falou sobre o que especificamente? Sara do PBL. Saquei. A Sara foi minha aluna na graduação de medicina e o PBL, né, é uma maneira também de contribuir para que o aluno exerça certa autonomia. Eu sei que alguns não gostam, né, porque aí o cara fica muito solto, não sei o que, mas desse ponto de vista, né, de você estimular um aluno a buscar o conhecimento, a encontrar e a descrever as referências, é um elemento de autonomia, de desenvolvimento. Então, falei sobre 4 pontos que limitam nós, médicos e médicas, a termos um desenvolvimento mais ampliado e conectado com a demanda do mundo do trabalho. Quando a gente chega no mundo do trabalho, não é só prescrever, não é só diagnosticar, é isso tudo. Então, a inércia das instituições, a inércia dos discentes, o tradicionalismo do ensino e a supervalorização técnica são elementos que contribuem, mas podemos mudar esse cenário. Eu peguei um trecho de uma das descrições de uma pessoa que foi entrevistada. Então, olha o que ele descreve aqui quando questionado sobre o mundo do trabalho. Ele diz assim: eu não tenho uma visão ampla, não sei se é correto eu não ter essa visão, né? Ou não pensar em aposentadoria é algo normal do médico. Então, eu acho que o médico tem que trabalhar até muito tarde. Você que está aqui acompanhando, olha, Tiago aqui, Camila, o André, você que está acompanhando aqui, você já refletiu sobre
o momento em que você vai ter a sua aposentadoria, o momento em que você vai parar de trabalhar e ter a sua renda passiva? Gabi, você já refletiu sobre isso? Coloca aqui na área de comentários. Giovana, só o simples fato de você refletir sobre isso já gera um certo desconforto. Então, pensar quando vai ser minha aposentadoria é, de forma bem superficial, uma maneira também de pensar sobre a carreira, pensar sobre a vida pessoal. Na descrição do trabalho, esse elemento simples não era identificado, pelo menos por esse entrevistante. O Orlando disse que sim, já pensou sobre isso, mas Orlando já hackeou a medicina, né, Orlando? Orlando já tem um planejamento desde agora de recém-egresso, bem estruturado, já teve com a gente em alguns momentos, tanto nos conteúdos online, ele está no curso, né? Também ele lê o livro e lê várias referências e sempre compartilhando seu perfil. Sim, eu acho o Orlando coloquei, não parar de trabalhar, mas é importante mesmo, Orlando. Então, quando eu falo sobre aposentar, não é parar de trabalhar. É ter uma renda passiva ao ponto de não necessariamente suprir as suas demandas de vida a partir da fonte do trabalho, né? Você tem uma renda passiva através de juros compostos, dividendos, rentabilidade, ela te gera recurso para você se considerar aposentado, né? Não precisa trabalhar. A Esté colocou aqui que pensar sobre isso gera desconforto no início. A Esté mandou, eu não sei se foi a Esté ou foi a Carize que mandou, foi a Esté, mandou uma mensagem assim: Daniel, quando eu comecei a fazer os exercícios lá do livro, né, que eu solicito no livro um dado momento para que reflita sobre alguns temas, gerou desconforto, né? E a gente pensa que a gente sabe de fato onde a gente quer chegar, o que é que você quer, mas na hora de escrever o negócio muda de figura. Cariza diz o seguinte: ter renda e trabalhar se quiser. Beleza. Não é que nós vamos sair da macroeconomia, né, e trabalhar por hobby, já está falando. Isso é. Vocês acham que é possível, ainda assim, numa idade em que você tem vitalidade, ter uma renda passiva, aproveitar a vida, trabalhar por hobby, como o Jorge disse? Você acha que isso é possível? Tá aí vida aí. O Tiago diz o seguinte: gera renda passiva para ter tranquilidade para uma velhice mais. Uma velhice, né, Tiago? Ou então ainda jovem, né? A gente tem uma possibilidade de tanto de alimentação como acesso a exercício físico e que nos dá vitalidade para ter uma vida boa ainda com muita idade. Eu já compartilhei aqui no feed uma notícia, acho que era 1950, alguma coisa assim, que a notícia dizia assim: uma velhinha de 40 anos foi atropelada. A expectativa de vida tem aumentado muito. Então, um dos elementos para que você reflita, e pode até parecer impactante agora para você que eu vou falar, você já pensou em se planejar para viver 120 anos? Já pensou sobre isso? Porque se você considera que estamos em um momento que é possível ter acesso a tratamentos de uma forma mais ágil, acesso à saúde, alimentação e exercícios físicos que te dá mais vitalidade, e você prolongue a vida. Então, se eu fizesse uma pergunta ao seu avô ou bisavô: vovô ou bisavô, você vai viver, eu vou viver até 90 anos. Aí seria meio que absurdo dizer isso. Então, a expectativa de vida, assim, há uma ou duas gerações mudou muito. A gente tem a expectativa de vida do homem hoje, parece que é 72 mulheres e 74 homens. E quando você atinge maiores idades, é a expectativa de vida quem nasce hoje, né? Quando você atinge maiores idades, aí a expectativa de vida aumenta ainda mais. Então, assim, nós, antes era raro você conhecer alguém de 100 anos. Hoje em dia tem um monte de paciente de 100 anos, entendeu? Na área. Você já atendeu algumas pessoas de 95, 96, 100 anos? Você tem essa amostra? Se a resposta for sim, isso aí é um sinal de que a longevidade está acontecendo e deve acontecer com você. Então, se planejar para 120 anos não é algo absurdo, tá bom? Pode ser que você não viva até os 120, mas você vai ter reserva para isso. Cariza diz o seguinte: pensar em viver bem
dos 70 aos 120 anos. Beleza, Cariza. E ter disponibilidade financeira, né, para bancar necessidades, né, inclusive de tratamentos, se for necessário. Então, uma pergunta aqui do desafio Inteligência Financeira para Médicos e que você pode se responder é o seguinte: quantos anos você quer parar de trabalhar por necessidade? Então, é uma pergunta que eu gostaria que você colocasse no seu caderno de acompanhamento do desafio Inteligência Financeira para Médicos, médicas e estudantes de medicina. E aí vai gerar algum desconforto para você. Pode até me dizer em box como foi essa simples experiência, mas sem dúvida esse desconforto vai te gerar a necessidade de agir, de fazer alguma coisa para que você, ao saber da possibilidade dessa trabalhar por hobby, como o Jorge coloca, dessa renda passiva, você comece a refletir que esse desconforto promova alguma ação, tá bom? Então, um dos pontos do desafio e da live de hoje. Quando a gente fala sobre vida pessoal, sobre carreira, parece duas coisas, mas eu raramente utilizo vida pessoal em outra frase, carreira médica. Eu sempre uso vida pessoal e carreira médica, porque não são dissociáveis. Você concorda, você que está aqui acompanhando a live, que há uma conexão e não há dissociação entre o seu ganho, o seu avanço nas suas conexões familiares, que refletem lá no seu desempenho do trabalho, e quando você também consegue desempenhar o seu trabalho em uma instituição, em um local que te gera felicidade, satisfação, que te gera possibilidade de agir sobre o seu paciente, você vê benefício quanto a ele, você volta para casa todo feliz, e isso repercute também na sua relação familiar. Então, existe demais essa conexão de vida pessoal e carreira médica, não dá para dissociar. Então, nosso planejamento deve ser de tudo isso. Eu não posso, vou fazer meu planejamento de carreira só. Tá lá a vida pessoal junto, né? A Maísa diz o seguinte: eu tenho uma paciente de 103 anos que passou do Covid, fechou o LPP e tá melhor que nós. Até nos jornais passaram algumas vezes, né, que alguns pacientes centenários superaram a Covid-19. Pois é, e aí a gente no futuro a gente pode ser essas pessoas, entendeu? Numa pandemia lá, quando você tiver 100 anos, eu também, a gente passa também por isso. Então, tá tudo conectado. Quando a gente pensa em desempenhar melhor a medicina e com um olhar menos atento, um olhar desatento, melhor dizendo, você vai pensar só assim, como é que eu vou diagnosticar melhor, como é que eu vou tratar melhor. Ou seja, o foco na educação continuada é muito forte dentro nossa comunidade médica, sendo que o mundo do trabalho é mais complexo. Há uma grande demanda por novos conhecimentos ao ponto de você ter impacto mental. No início da pandemia, eu dei uma aula na pós-graduação falando sobre burnout na medicina. Na ocasião, que está no meu canal do YouTube, a aula está lá, foi transmitida ao vivo, sobre burnout na medicina, eu falava sobre uma onda que atingiria os profissionais de saúde e que poderia gerar o burnout em virtude da alta carga de trabalho e que ainda poderia gerar suicídios, e aconteceu com vários colegas terem um burnout durante esse período de trabalho, seja pelo trabalho intenso que estavam dentro do campo de atendimento, seja pela baixa abrupta do rendimento daquele colega que atendia no setor particular e não tinha um rendimento de segurança para manter o seu estilo de vida. Então, ao longo da vida nós teremos várias intempéries e essas intempéries poderão impactar sobre a nossa saúde mental. Então, para além do desenvolvimento educacional, nossa capacidade de diagnosticar e de prescrever os melhores tratamentos com as melhores evidências disponíveis, a nossa capacidade de manter uma certa quietude emocional, uma certa habilidade de atuar frente às intempéries, sem ter um grande impacto sobre isso, é uma habilidade a ser buscada e é algo objetivo que você deve fazer. Então, algumas pessoas gostam de praticar mindfulness, é um tipo de meditação que eu gosto de praticar. Outras pessoas, elas praticam exercícios físicos,
fazem atividades familiares e isso vai quebrando a cadeia de dano que a profissão, em um momento em que você se coloca em uma situação intensa, te impacta, né? A profissão médica pode te impactar muito quanto à saúde mental e durante os dias, as semanas, os meses, você conseguir colocar na sua rotina elementos profiláticos para o impacto mental, isso vai dizer que você estará por longo prazo desempenhando a medicina ainda com maestria. Se importar com a saúde mental é tão importante quanto se importar com o desenvolvimento técnico. O Jorge diz o seguinte: era o tema do primeiro dia de aula nossa lá no curso, grandes momentos. A gente falava sobre isso, né, Jorge? A gente falava sobre burnout também, sobre como estudar. Tinha umas dinâmicas bem legais para a gente gerar conexão para além de diagnosticar. Então, educação, saúde mental, conhecer sobre aqueles elementos que eu citei. Como é que eu faço uma avaliação mínima aqui de um contrato? Vou começar a trabalhar. Como que eu faço o meu planejamento tributário? Cara, é tão simples. Você não precisa saber tudo sobre contabilidade, não. Olha como é simples. Você vai lá, você pergunta a algum colega que tem, ou pesquisa, um escritório de contabilidade, de preferência mais focado no público de saúde, no público médico, e marca uma consulta. Igual você faz uma consulta médica, né? Você marca uma consulta. Aí a consulta eu gostaria de fazer o meu planejamento tributário. Olha o negócio simples. A sua queixa principal para o contador vai ser assim: eu quero fazer o planejamento tributário. Aí você vai apresentar a sua situação de vida, de onde vêm os seus recursos financeiros, os seus salários, os seus honorários, e um plano vai ser feito ali para você ter melhor performance de pagamento dos impostos. Não é simples? Agora me diz aí se alguém já te disse para tu fazer isso. Uma consulta com um contador, entendeu? É aquela pergunta: você tem um contador para chamar de seu? A gente tem uma frase da medicina de família, né? Você tem um médico de família para chamar de seu? Orlando diz assim: ainda bem que aprendi sobre isso logo no início. Respeitar meus limites e reconhecer os sinais de burnout. O Orlando é da minha turma da pós-graduação, então nós fazemos parte do mesmo GT. Orlando estava na ocasião em que nosso grupo de discussão discutia sobre burnout, né, Orlando? Ele ainda acrescenta dizendo: acabou sendo mais um incentivo para minha liberdade financeira. De fato, reconhecer o burnout como algo patente, possível, né, de que aconteça com a gente, é um motivo para ação, é um motivo para agir, um motivo para que você saia de uma zona de tranquilidade e continue para avançar para uma zona de desenvolvimento. O Matheus está aqui também, show de bola. E aí, o outro ponto que vai te deixar ao longo do tempo com autonomia é saber sobre investimento. Então, desenvolvimento educacional, saber sobre o mundo do trabalho, sobre saúde mental e sobre investimento. Investimento é uma fábrica de dinheiro. Dinheiro é um tabu dentre a comunidade médica, falar sobre dinheiro. Sabe aquele primeiro dia de graduação de medicina em que os professores perguntavam pra gente assim: por que você fez medicina? Se alguém dissesse que era por dinheiro, levava uns cascudos, né, na hora. Ia ser, assim, mal visto, com certeza. E o dinheiro, isso é uma forma de manifestar como se fosse uma coisa ruim, né? Então, se o cara fez por dinheiro medicina e ele quer ter muitos recursos, para que ele obtenha bons e grandes, volumosos honorários, ele vai ter que resolver muitos problemas. Ele vai ter que atuar muito para entregar para a sociedade e a sociedade retribuir em forma de honorários. Então, ter um objetivo salarial junto a um objetivo de vida e carreira médica não é algo ruim, é algo positivo, que é mais um motivo para a ação, ou seja, a motivação também que você precisa para sempre ascender na sua vida e na sua carreira. A Carisa botou o seguinte: meu sogro é contador. Depois que eu tive que pagar 13 mil reais de imposto, fui me interessar pelo assunto e ele me ajudou. Pronto, um caso aqui, um exemplo para nos ensinar. Ter um contador é algo que você pode fazer logo no início da carreira, fazer aquele planejamento tributário, você vai pagar a consulta e que vai te ser muito mais econômico do que o preço do desconhecimento, tá bom? Então, elementos importantes, eu estava abordando agora o último elemento desses aqui, que é saber sobre investimento,
que eu abordava aqui, que é uma fábrica de dinheiro. Então, se você começa a estudar sobre inteligência financeira, uma das vertentes da inteligência financeira é saber como investir. E saber investir te possibilita ter os benefícios dos juros compostos, dos dividendos das empresas, vai te gerar benefícios por longo prazo. Quando você tem um certo volume de investimentos, em um dado momento você vai ter o teu estilo de vida, a tua energia, a conta do carro, tudo pago pela renda passiva, fruto dos investimentos. Não estou falando que isso vai acontecer do dia para a noite, mas se você tiver certa preocupação para, a partir de agora, buscar uma renda passiva, em longo prazo você terá conquistado isso. No médio prazo e no curto prazo você terá os benefícios das pequenas liberdades que você vai conquistando. À medida que você tem um volume de recurso financeiro, você vai tendo uma liberdade de escolher onde vai trabalhar com mais tranquilidade, haja vista que não está refém das horas, da troca, da venda de horas. Quando você tem uma quantidade mais volumosa de recursos, você tem a possibilidade de reduzir sua carga de trabalho e buscar uma pós-graduação que não seja de residência, né? Já que você estará no mercado de trabalho. Então, você vai poder evoluir e ter um ciclo virtuoso na sua profissão. Esté diz o seguinte: até hoje existe um estereótipo de que ser médico, por dom, exclui interessar-se por questões financeiras. É mesmo, Esté. Nós vivemos isso, nós somos da mesma turma de graduação, que por vezes o termo sacerdócio era sinônimo de ser médico. Então, sacerdócio, que é um termo de origem que você se dedica totalmente, tem uma vertente religiosa, né? E sem ter retribuição financeira por isso, mas o nosso sistema econômico é feito com recursos financeiros para estimular a economia e isso é bom para todo mundo. Se você abre mão de receber recursos financeiros, você abre mão de ser uma pessoa que circula dinheiro na economia e isso não é bom. Então, se você abrir mão, por exemplo, eu dei alguns livros, certo? Foram vendidos alguns e eu dei alguns livros. Eu abri mão de não receber um dinheiro por esse livro que eu dei de presente e tá tranquilo. Mas assim, esse dinheiro que não chegou para mim é um dinheiro que eu compraria um sanduíche ali, ele ia entrar na economia, entendeu? Então, quando eu facilito a troca dentro da economia de bens físicos, como um livro, ou de serviços, que é o atendimento médico, eu torno a sociedade mais rica. Então, a mobilização do dinheiro na economia, a qualidade dos produtos, a qualidade dos serviços torna a sociedade mais rica. Por isso que o problema da economia não é só imprimir dinheiro e pronto. A questão estava resolvida, não era só imprimir dinheiro. Mas quando que o Brasil pode começar e começou a crescer? Com o desenvolvimento de toda a sociedade. Isso diz desenvolvimento educacional, desenvolvimento técnico nas escolas técnicas e aí o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento que partiu do pessoal, de você interessado a mudar e melhorar a sua vida, com repercussão para toda a sociedade, certo? E saber sobre investimento é contribuir também para o desenvolvimento econômico do nosso país. Quando você coloca o seu recurso em um termo de empréstimo, por exemplo, em um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco, o banco empresta para outra pessoa, essa pessoa que é um empreendedor faz com que o dinheiro gire na economia, gera riqueza, gera valor para a sociedade. É algo que a gente não se interessa muito nas aulas ou nos jornais, mas que é um tema totalmente conectado e nós somos motivadores disso, da circulação do dinheiro, pois somos uma das profissões que mais tem recursos de honorários. Então, existe um site, salarios.com.br, que você vê quanto é o salário médio de cada profissão. Isso baseado no e-social, que são os dados das carteiras assinadas. E aí, você verifica que os profissionais da medicina têm os maiores salários, muito maiores do que a população geral ou outras profissões, na média, tá? E isso possibilita que nós sejamos propagadores do recurso dentro do meio, né? E aí a gente tem que fazer o bom uso do recurso na nossa sociedade. Então, saber sobre inteligência financeira é um dos elementos de contribuição social e só que tudo começa em você. Você vai ter os benefícios, os seus familiares terão os benefícios e a sociedade terá o benefício. Então, é do individual
para o coletivo que o benefício vai ser observado. Eu decidi começar logo com o conteúdo, eu não me apresentei em nenhum momento, mas como o nosso perfil, o meu perfil, recebeu centenas de novos seguidores nas últimas semanas e por isso que eu estou fazendo o desafio Inteligência Financeira para a gente nivelar aqui alguns conhecimentos necessários, permita-me que eu faça alguma apresentação de quem eu sou para falar sobre isso, tá? Então, o meu nome, pelo menos, você já sabe, que é Daniel Coriolano. Eu terminei a graduação de Medicina com a STEC, que está aqui, na 11ª turma de uma instituição de ensino aqui do Ceará. E aí eu passei um pouco mais de um ano trabalhando logo após a graduação. Na sequência eu fui para a residência médica, fiz residência em Medicina de Família e Comunidade. Quando terminei a residência, me tornei professor universitário, onde fui por 5 anos e fiz mestrado na Fiocruz. Minha linha de pesquisa foi Educação em Saúde e o meu trabalho foi sobre ética na produção de conteúdos online, ou seja, isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu fui estudar sobre os elementos que são necessários para que o compartilhamento de informações com fins de desenvolvimento médico seja de fato benéfico e eu não cause um dano. Eu criei umas diretrizes nacionais, a minha intenção é apresentar para o CFN e para o CREMEC local antes disso, para que a minha dissertação de mestrado se torne uma resolução para o Conselho. E a diretriz diz o seguinte: esses são os pontos necessários para quem produz conteúdo online declare que o conteúdo é livre de conflito de interesse ou tem conflito de interesse. Porque eu já declaro aqui que eu não tenho conflito de interesse, não estou associado com corretoras, com instituições de investimentos. Mas vocês acham possível que alguns influenciadores que produzem conteúdo aqui estejam sendo financiados por grandes instituições a fim de que influencie você, colega médico ou médica, a que tome alguma atitude de compra, de investimento? Então, há muito por trás de influenciadores que pode repercutir em algum dano em você e eu por quis ser prudente nessa produção de conteúdo online e aí ao atender essas diretrizes a pessoa declararia que uma maior transparência estava tendo para a produção de conteúdo online, que é o meu caso aqui. Certo, deixa eu ver se tem algum comentário. Beleza. Obrigado, Esther, grande profissional, você também. Tá, então aí eu fiz a residência, fiz o mestrado e na sequência fiz um MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Eu sempre, além de eu me interessar assim, na prática pelos temas, eu gosto de buscar o fundamento teórico que justifica o resultado, porque a gente não consegue replicar se não fosse científico, né? Então, aí eu fiz MBA nisso e eu sempre busquei uma conexão da academia com o mercado. Então, durante esse período de desenvolvimento acadêmico que eu descrevi, eu tive a oportunidade de atuar no setor particular, trabalhando numa clínica popular, né, depois da residência. Me tornei investidor ali durante a residência com uma maior ênfase, depois de ter cometido alguns erros descritos lá no meu livro. E atualmente atuo como diretor clínico de uma clínica, de um centro de cuidado humano aqui na cidade de Fortaleza, onde tenho a possibilidade de utilizar os recursos adquiridos no MBA, os recursos cognitivos, né, na gestão daquela instituição. Lá no Centro de Cuidado Humano Vila Vi, são 4 salas de atendimentos, uma sala de procedimentos, e lá 15 profissionais de saúde exercem o seu trabalho e são 14 médicos, né? Não, 13 médicos e 2 nutricionistas, certo? E essas são as minhas credenciais acadêmicas e de mercado que eu julgo que são pertinentes e que, se você também julgar pertinente, que quiser confiar a que eu seja um curador de conteúdos no que diz respeito à vida pessoal e carreira médica, que continue aqui no perfil. Eu acho que essas credenciais valem a pena confiar, então é só continuar aqui, que o meu compromisso é com você para que você desenvolva a sua vida, a sua carreira médica com maestria. E por isso que eu sempre estou ali no feed, nos stories, compartilhando alguma realidade. Conexão de mercado com a teoria obtida em campo acadêmico, tá bom? E você deve me conhecer, deve ter chegado aqui por algum anúncio
do livro Inteligência Financeira para Médico. Ele foi lançado no dia 18 de outubro, através de uma live aqui. A gente está com próximo ali a 700 exemplares vendidos. Vamos finalizar a primeira tiragem dele, são uns 1.000 exemplares, e a gente acaba, e eu vou verificar se vai ter reimpressões, etc e tal, tá bom? E, ok. Quatro pontos importantes que são argumentos centrais nas minhas comunicações, nas redes sociais, no livro, onde eu falo sobre esse tema, é que, ok, que já sei que estudar sobre inteligência financeira vai me proporcionar benefícios, sobretudo no longo prazo. Mas eu gostaria que você que está acompanhando aqui essa live, e obrigado por estar aqui, avançasse o seu entendimento acerca sobre o que é inteligência financeira. Será que você pensa que ter inteligência financeira é saber investir? Esse é um dos elementos. E se desenvolver sobre outros aspectos de uma forma com certo equilíbrio. Eu sei que não dá para equilíbrio, eu sei que uma parte da nossa vida a gente tem que se dedicar lá aos estudos, na residência, outra parte é mais empreendedora, outra parte investidora. Então, 4 elementos para que você, pelo menos nesses 4, leve em consideração para desenvolver de uma forma contínua na vida. O primeiro é ter uma boa rede de contatos. Muitas conquistas que eu tive foi em virtude da minha rede de contatos. Nem sempre eu tive uma boa capacidade de comunicação com as pessoas. Fui desenvolvendo isso ao longo do tempo e hoje julgo que eu já consigo me comunicar bem. É isso que eu estou fazendo aqui, buscando uma comunicação efetiva. Mas assim, quando eu estou no 1 a 1 com uma pessoa, eu não sei nem como é que começa uma conversa, entendeu? Eu sei que o conteúdo estruturado eu consigo me comunicar aqui, quando é um tema de minha expertise tranquilo, mas para eu começar a fazer uma amizade não é tão fácil assim. Você consegue fazer amizade fácil? Então você está alguns pontos à frente da minha pontuação no que diz respeito a começar um diálogo. E isso, a sua capacidade de começar um diálogo, de conversar com as pessoas bem, é um dos elementos que eu julgo que influenciam no seu desenvolvimento de vida e carreira pessoal, networking. Cariza confirma aí, você é tímido mesmo. Cariza me conhece desde a época do ensino médio. Então, a gente estudava no Colégio Batista, então ela me conhece mesmo. E a nossa capacidade de se comunicar com as pessoas, de formar uma boa rede, é um fator primordial no nosso desenvolvimento de vida e carreira. Você já recebeu um telefonema de um colega dizendo, pega um plantão para mim? Ou então assim, tem um trabalho aqui, você quer pegá-lo? Então, as oportunidades poderão chegar da sua rede de contatos, a sua rede de networking, entendeu? Me diz aqui na área de comentários se você já teve benefícios por fazer parte de uma rede de contatos, por conhecer alguém que te colocou em contato com uma oportunidade de trabalho ou de estudo. MED R1 em 2021 diz, eu sou péssima. Não, você não é péssima, você está péssima. A possibilidade de você melhorar a sua capacidade de comunicação é patente, existe técnica para isso, tá bom? Eu estou buscando melhorar sempre e aí vamos junto, estamos juntos nessa jornada de startar uma conversa, né? Então, network, por exemplo, lá na clínica, foi aberta em setembro de 2020. Aí, rapidinho, nós, assim, quase, acho que tem uns 80% da capacidade de atendimento já está lotada, todos os turnos. Nós alugamos turnos aos colegas médicos. Então, 80% veio da nossa rede de contatos. Então, tem o Fladson, que é colega de turma, tem a amiga do Fladson, que é a Gabriela, aí tem a Fernanda, que é amiga de uma amiga de turma, que é a Isabela Pires, que fez o parto da minha esposa, aí tem a Carol, que é casada com o Fladson. Assim, tudo conectado. E se eu não conhecesse ninguém, se eu não tivesse cultivado uma rede de contato ao longo do tempo, entregando muito valor para as pessoas, sempre gosto de contribuir com as pessoas não enxergariam um grande valor em trabalhar na clínica. Então, não é o simples fato de alugar o turno, é saber que existem pessoas boas por lá, que eu tenho certa afinidade, que o sangue bateu, né? A gente diz por aqui assim, que as pessoas se deram bem. E aí, rapidinho, a clínica teve muitos profissionais para que a gente pudesse
ter vários turnos alugados e sustentar-se a clínica, né? Que tem um valor considerável para manutenção. Então, network, levem em consideração isso. Outro ponto é o desenvolvimento educacional. Já falei aqui que não é possível você negligenciar a sua capacidade de realizar os melhores diagnósticos e realizar as melhores condutas médicas. Fazer isso é o mínimo que você pode fazer para se manter com competência no mercado. Inclusive, vai ser um tema com um convidado aqui, que eu vou falar sobre competência cognitiva como fator de desenvolvimento na vida e na carreira. É o Alencar. Vou falar com ele sobre isso aqui. Tá bom? Então, desenvolvimento educacional, ter um tempo reservado para isso é ótimo. George tá aparecendo aqui, que quer entrar na live. Correto isso, George? Quer entrar? Se você quiser, será muito bem-vindo. Eu sei que você tem muito a acrescentar sobre o tema, mas pode ser que você tenha apertado errado o botão. Então, desenvolvimento educacional, network, saúde e lazer, né? Que é você ter momentos garantidos de saúde e lazer na sua rotina semanal, é a profilaxia que você precisa para ter um bom equilíbrio mental, uma boa saúde mental e se manter na profissão por longo prazo. E o terceiro ponto, e o quarto ponto é conhecer sobre investimentos. Então, inteligência financeira de uma forma muito mais ampliada do que só fazer investimento. Investimento é um dos pontos, como eu listei, aprender a fazer o dinheiro dar plantão por você, o dinheiro carimbar por você, é uma habilidade que você deve desenvolver e não é difícil. É muito mais difícil aprender sobre diabetes tipo 2, do diagnóstico ao tratamento. É muito mais difícil saber hipertensão arterial sistêmica do diagnóstico ao tratamento. É muito mais difícil manejar e diagnosticar até o tratamento do paciente com hipotiroidismo. É muito mais difícil. Então, se você sabe fazer isso que eu descrevi aqui, você saberá realizar as melhores escolhas para os seus investimentos. Basta você fazer o que fez com a medicina, que é se dedicar a estudar um pouco estudar, né? Um pouco não. Então, um pouco vai ficar ruim. Tem que estudar. Nada vem assim, cai do céu, não. Aí você senta e estuda. Eu já fiz até uma estimativa de quanto tempo, assim, você não sabe de nada de investimento. Quanto tempo você consegue fazer seu primeiro investimento? Eu vou perguntar para a Carisa. Carisa é aluna do curso de inteligência financeira meu. Mas ela comenta assim: acredito que o médico aprende tudo, pois nosso cérebro é muito bem treinado. Pronto, resumiu tudo. Ó, Carisa disse aí, 2 meses. Carisa, de não saber nada sobre investimento a fazer o seu primeiro investimento. 2 meses? 2 meses? E aí, repercussão para a vida toda. E assim, não vale a pena não dedicar algumas horas por semana e assim, ao longo de 2 meses, de uma forma muito tranquila, aprender a realizar as melhores escolhas de investimento. Pronto, ela está confirmando. Então, no caso da Carisa, do 0 aos primeiros investimentos em 2 meses, de uma forma tranquila. Se você quiser fazer um intensivo, se você passa uma semana e aprende, entendeu? Se você quiser fazer incentivo. Mas eu sei que a nossa realidade médica é muito intensa, você não vai parar tudo para estudar sobre finanças. Então, de uma forma muito tranquila, você vai estudando ao longo das semanas e aí, em 2 meses, você está sossegado, com uma carteira de investimento aberta e com um plano de vida e carreira e contando para todo mundo, perguntando para todo mundo, os colegas médicos, se já investe, motivando as outras pessoas, porque é um tema muito motivador. Quando você descobre o novo mundo, você quer que as pessoas ao seu lado também obtenham os benefícios. Quem é aluno, quem lê o livro, diz se eu não estou falando a verdade. Você fica com aquele desejo de contar para todo mundo, vai, faz isso, ó, não investe não, abra conta aqui, você fica um professor. Isso é bom, isso demonstra o quanto você quer que todos ao seu lado se desenvolva. Da mesma forma, são essas atitudes que no agudo fazem com que o país fique melhor. São pessoas querendo que outras ali do lado sejam melhores a cada dia. E aí você quer abrir o olho de todo mundo para o que há de oportunidades. Carisa confirma que é verdade. Esté, ela tá aperreando todo mundo agora. É isso aí, a gente acaba influenciando. Aconteceu comigo também. Quando eu comecei a descobrir o mundo, eu digo, eita, meus colegas médicos precisam saber. E aí, estamos aqui conversando sobre isso, né? Então, tem algumas pessoas aqui entendendo, tem as pessoas que leem o feed, que acessam o Medcast, que acessam o canal do YouTube, existe certa influência sobre o tema sendo propagada em horas e horas de estudo, e você exerce também um papel importante no seu nicho ali,
mesmo que não seja um infoprodutor, no meu caso que sou um produtor de conteúdo mais massivo, né? Mas você produz uma repercussão, um impacto positivo na sociedade fazendo isso. Você, Caísa, Esté, Mariana, que está aqui, todo mundo tem uma parcela importante de desenvolvimento na nossa economia. Então leve em consideração o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento de saber sobre investir, desenvolvimento do seu network e a evolução da sua capacidade mental, que é se importar com sua saúde, com seu lazer. Tá bom? Então, hoje nós temos uma grande possibilidade de nos planejar. Até faço um paralelo aqui, Fernando Pessoa, né, que é planejar é preciso, viver não é preciso. Mas esse preciso diz respeito à precisão, né, à assertividade. Então, planejar dá mais assertividade às suas conquistas. Se você achar que viver é preciso, planejar é preciso, dá mais assertividade às suas conquistas, você aumenta as chances de conquistar uma coisa simples. Eu quero comprar aqui um item tecnológico, mudar de celular. Você faz um planejamento, não paga juros, compra um veículo, compra casa no longo prazo, obtém aposentadoria. Então, planejar é preciso, dá certa previsibilidade. Agora, viver não é preciso, não tem assertividade, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, inclusive uma coisa que você não está nem imaginando, como, por exemplo, uma pandemia. Então, reconhecendo que a vida é imprevisível, ou seja, não é precisa, temos também que incluir no nosso planejamento a imprevisibilidade. E isso se repercute nas ciências que estudam a administração dos recursos financeiros pessoais sobre uma reserva de segurança. Então, ter uma reserva de segurança é um bom passo para que você construa um patrimônio ascendente de longo prazo e obtenha os benefícios que o planejamento te dá. Então, sabendo que a vida não é precisa, a bebê está chorando, eu já lá, vamos acabar a live. Quem não sabe, eu sou pai de menina há alguns dias, ela nasceu quinta-feira. E aí, viver, embora tenha imprevisibilidade, você pode incluir a imprevisibilidade no seu planejamento, tá bom? Então pense nisso. Nós temos uma economia desenvolvida, regulamentada, em uma situação muito melhor do que os nossos pais, do que os nossos avós, que viviam em época de hiperinflação, que compravam linha telefônica para vender, que tinha que comprar um monte de coisa, que até o projeto arquitetônico das casas tinha despensa para guardar um monte de alimento. Hoje em dia os apartamentos novos não têm despensa, você tem que colocar nos armários. Por quê? Porque há um certo equilíbrio na nossa economia como está hoje. Então, esse equilíbrio diz a você de uma maior facilidade para a organização financeira. Aproveite esse momento. Valeu, Estégia e Carisa, parabenizando aí pela Jade. Obrigado. Tudo bem? E para a gente finalizar a live de hoje, com grande desafio, e também eu vou te dizer como é que faz para ganhar, né? O Moleskine, o livro. É o seguinte, o meu desafio, eu vou reproduzir lá no canal do Telegram também, essa parte. É o seguinte, o que é que você vai fazer hoje para dar um passo a mais no seu desenvolvimento pessoal, de vida, de carreira médica? Você vai anotar qual é o seu patrimônio atual. O que é o seu patrimônio? Você vai colocar de um lado o que é que você tem de bens e do outro a sua dívida. Um dos princípios do enriquecimento é acumular patrimônio ao longo do tempo. Então, se você tiver mais dívida do que bens, então você está no estágio sub-zero do desenvolvimento econômico, microeconômico, no seu caso. E ao longo do tempo você seta a sua mentalidade para acumular patrimônio e ser um agente superavitário, ter mais recursos do que dívidas, tá bom? Então, você vai escrever como parte do desafio de hoje qual o seu patrimônio, bens, dívidas. O segundo é fazer um registro dos seus gastos semanais. Em um dado momento, o melhor é fazer o registro do gasto médio mensal. Mas como eu sei que algumas pessoas estão começando aqui, verifica qual o seu gasto semanal. O simples fato, antes de você verificar, anotar, né, você vai passar a semana anotando, coloca assim, eu acho que é tanto que eu gasto por semana. Só coloca para ver se você vai acertar. Mas você vai começar a anotar e você vai perceber que o simples fato de você dar mais atenção de quanto você está gastando, você
você vai ter uma melhor prática de uso do consumo, do uso do seu dinheiro. Então, anote seu gasto mensal ou semanal, tá bom? Você pode fazer isso no aplicativo, cria um grupo do WhatsApp, exclui a pessoa e fica usando um grupo só para fazer as anotações. Ou um bloco de notas do seu celular, ou um caderno, ou o Moleskine, né? Se você ganhar daqui a pouco. Tá bom? Então, qual o seu patrimônio, fazer o registro do seu gasto semanal e fazer uma breve descrição, como se fosse uma carta, uma coisa bem simples, assim, de um parágrafo, o que eu quero para minha vida pessoal e carreira médica. Pronto, você só vai responder isso. O que é que eu quero para minha vida pessoal e para minha carreira médica? São 3 itens que correspondem ao desafio de hoje, que vão proporcionar para você reflexões, desconforto e nos próximos dias nós vamos atuar sobre isso e como agir para nos desenvolver, tá bom? Então, qual o seu patrimônio, qual o seu gasto semanal e o que, através de uma pequena carta, o que eu quero para minha vida pessoal e minha carreira médica. É uma espécie de planejamento, simples planejamento, mas que já vai gerar repercussões para você. Tudo bem? Você vai fazer isso? Coloca aqui, se você vai fazer, tá? Então é o seguinte, eu vou compartilhar materiais complementares à live de hoje. Então tudo que eu falei aqui estava estruturado aqui no papel e eu vou mandar em formato de PDF lá para o canal do Telegram. Então, para que você tenha acesso, você vai no canal do Telegram e baixa o PDF para você. O PDF vai ficar por 24 horas. Como é que vai acontecer? Essa live aqui não vai ficar no Instagram, eu vou baixar e vou colocar apenas para quem está no canal do Telegram. Esse é um dos pontos. Outro ponto, então você que está no canal do Telegram terá benefício. Outro ponto, o PDF ficará por 24 horas no canal do Telegram. Então, assim que você entrar lá no canal do Telegram, você baixa para você o PDF e no outro dia eu tiro, tá bom? E todas as lives ficarão no canal do Telegram até sábado. No sábado eu tiro tudo também. Então, se você tem a chance de ver o replay por lá, tranquilo, mas saiba que no final da semana eu vou remover. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte, estou dedicando meu tempo, poderia estar com a minha filha, mas estou dedicando aqui 1 hora do meu dia, no caso, nas noites, para ficar com você. O mínimo que eu te peço é certo comprometimento em também estar aqui comigo, pegando informações, algumas você já sabe, alguns são insights, a partir de uma besteirinha que eu falo aqui, gera uma onda para você, desencadeando com que você já tem na mente novas ideias e, mais do que ideias, executar coisas, e aí você obterá os benefícios que eu almejo que você tenha ao participar dessa live. Tudo bem? Dessa live não, do desafio por completo. E se você puder fazer a gentileza de indicar o perfil, indicar que novos colegas médicos participem do desafio, será algo muito bom que você faz pelo seu colega, pela evolução do tema aqui no Instagram, que eu levo à frente aqui, tá bom? E aí, como é que faz para ganhar o Moleskine e o livro ou o livro? Seguinte, vai acabar a live aqui e aí eu vou postar no feed uma frase. Você, né, lá você vai, nesse post você vai comentar o seu principal aprendizado com a live de hoje, coisa simples mesmo, acho que isso faz sentido, tal. Você coloca o principal aprendizado e marca um colega médico ou médica ou estudante de medicina. Você marca uma pessoa, basta marcar uma pessoa. Então, das pessoas que comentarem no feed, eu vou sortear dentre aquelas pessoas que comentarem e marcarem um colega médico. Então, eu vou sortear, aí amanhã eu digo quem ganhou, e aí, se a pessoa que ganhar não tiver meu livro, aí ganha o livro, tá bom? Se ela não tiver, ganha o livro. E se a pessoa que ganhar já tiver meu livro ou for aluno do curso de inteligência financeira, aí ganha o livro para dar para outra pessoa e ganha um Moleskine, tá bom? Então, todos os dias eu vou fazer um sorteio de um Moleskine do livro. Quem é aluno de algum do meu curso de inteligência financeira, o Aquiles Doc, que está com inscrições abertas no link da bio, se for sorteado, ganha o livro e o Moleskine. Se não for aluno e se não for leitor do livro, ganha o livro, tá bom? Aí eu vou enviar para qualquer parte do Brasil, todo dia eu vou fazer esse sorteio. Entendido? Foi massa hoje, pessoal? Coloca aqui, se manifestem. Foi massa hoje? Natália, Orlando,
Clarissa, Matheus, Cariza, Ivna, show de bola. Mariana, bom estar com vocês aqui, beleza? Vamos finalizar por aqui e qualquer compartilhamento, qualquer contato inbox, será um prazer manter essa comunicação. Valeu, Sara, Natália, bom estar com vocês aqui compartilhando ideias e se alguém quiser contato inbox, será bacana também, que me proporcionará alguma evolução cognitiva que será compartilhada aqui também, tá bom? Obrigado pela presença e a gente se encontra em breve. Valeu, irmão! Agora, onde é que termina a live aqui? Cadê? Encerrar. Não tá aparecendo aqui não, hein? Encerrar. Ah, tá aqui. Encerrar.